Bom, novamente aqui mais um vídeo sequencial. Esperamos que tenha utilidade. Quem puder se inscrever aí, quiser olhar os outros conteúdos que a gente tem aí na plataforma, agradecemos, é sempre estimulante. A gente recebeu, não chamaria de enquadrada. Enquadrada é meio pesado, né? Não chega a ser uma enquadrada. A gente comentou sobre manifestações persistentes que alguns pacientes apresentam ligados ao pós-Covid, ou mesmo algumas manifestações durante a doença. E existe uma grande celeuma, ela já foi mais, digamos, a fogueira já ardeu mais do que está ardendo nesse momento, mas ela não se apagou totalmente. Essa fogueira do tratamento ligado à Covid, uma briga ideológico, científica, sei lá de qual matiz. Um negócio muito esquisito, né? Porque a gente não via e não vê ainda muitas pessoas interessadas em construir pontes. A gente vê pessoas interessadas em fincar suas bandeiras, né? Em fincar seus, né? Suas crenças. Isso não ajuda, isso não é construtivo. E aí, nessa abordagem, isso foi em relação a um vídeo que a gente publicou agora recentemente. Eu considero que construir pontes é o que interessa. Tentar construir caminhos, soluções. Não fincar bandeiras e a minha crença imutável. E a ciência, ela caminha no ritmo dela. A doença caminha em outro ritmo. E eu tenho uma frase pessoal: quem manda é a doença. A doença tem primazia. É a doença que traz sofrimento, é a doença que mata, é a doença que traz dor. Eu considero que a doença tem primazia. A doença, ela determina aquilo que eu vou buscar, o que eu vou tentar. A doença manda no caminho que eu vou procurar seguir. Paralelamente a isso, a ciência vai traçando o seu caminho, a sua busca de respostas. E eu vou acompanhando o que a ciência vai trazendo de respostas, mas durante esse processo eu vou observando a doença. E vou vendo o que a doença está pedindo que seja feito para minimizar o impacto dela, o dano dela, a agressividade dela para as pessoas que me procuram, que estão no meu entorno. Então, na resposta a esse tipo de questionamento, o que eu disse e que é o que eu busco tem relação com a seguinte percepção. Toda doença, toda agressão tem o seu mecanismo, aquilo que a gente chama de fisiopatologia, ou seja, como a doença agride, como a doença lesa, como a doença mata. O que a doença faz, o que ela desencadeia e que leva àquele tipo de desfecho. Então, independentemente de a doença ser causada por o vírus SARS-CoV-2 ou vírus H3N2, ou por uma bactéria, ou por uma reação do tipo de doença autoimune, seja o que for, a doença tem o seu caminho, o seu mecanismo de agressão, um mecanismo fisiopatológico de agressão. Na Covid, por exemplo, não existe um mecanismo fisiopatológico de agressão, existem inúmeros. E esses mecanismos variam em qualidade
em presença e em intensidade de uma pessoa para outra e de um momento para o outro. Isso é fácil de ver quando você observa que tem pessoas que têm a doença assintomática, sem manifestação clínica nenhuma, em que você nem identifica nenhum traço de agressão. E outros que têm doença fatal. Espera aí, é a mesma doença? Bom, não, é o mesmo agente etiológico. Ambos foram infectados pelo SARS-CoV-2. Mas tiveram manifestações totalmente distintas em resposta à infecção pela mesma partícula viral. Assim sendo, tanto na doença aguda quanto nas manifestações tardias ligadas à infecção pelo SARS-CoV-2, você consegue observar que as pessoas têm respostas orgânicas distintas, inclusive a ausência de manifestação clínica, a ausência de resposta patológica, a ausência de doença, nenhum problema, nada. E outras apresentam manifestações clínicas, respostas orgânicas de diversas naturezas, em diversas intensidades e de diversos mecanismos, não de um apenas. Então não é como se fosse uma doença monótona, de uma intensidade, de um nível. Não, são diversas possibilidades, diversos níveis, diversas gravidades. Então, a minha resposta a essa enquadrada, por assim dizer, é que você tem que ver o indivíduo, o paciente, a pessoa, cada um na sua unidade, na sua individualidade, naquilo que a pessoa está apresentando, ou não. Se ela exibe alguma alteração ou não. E se ela exibe uma alteração, qual é essa alteração e qual é o mecanismo que está por trás daquilo? E se eu tenho algo a fazer em relação àquilo ou também não? Então não existe uma resposta a essa pergunta que me foi feita por alguns colegas, não existe essa resposta e ponto final, eu acredito que nunca vai existir. A resposta de 1 mais 1, 2. Então, de acordo com a expressão clínica presente ou não, qual é a natureza dessa expressão de manifestação de doença, qual é a intensidade dessa manifestação, qual é o tipo que existe, qual é o mecanismo, o que está acontecendo. A capacidade de buscar, identificar isso, é que vai sugerir a possibilidade ou não de fazer algo para interferir nesse mecanismo específico dessa situação. Isso pode se fazer presente, como pode também não. Não tem nada para fazer, ou tem alguma coisa a fazer. Então, o racional por trás do que a gente colocou nesse vídeo anterior, que suscitou esse questionamento, quando a gente falou de possíveis manifestações tardias ligadas à Covid-19, com geração de sintomas, e aí questionaram, mas o que tem para fazer? O que vai fazer? Não tem nada para fazer? Não. Espera aí. Você não tem nada específico para fazer, obviamente, em relação a essa situação, do ponto de vista de você raciocinar em cima da pessoa ter tido, durante um certo momento, não sei quanto tempo atrás, o Covid, o SARS-CoV-2 passando no corpo da pessoa. Não tem nada para fazer com aquilo, já foi. Mas se você identifica que existe uma queixa orgânica real, presente, e se você consegue identificar algum mecanismo levando a essa manifestação, a essa queixa, você vai tentar identificar se existe algum tipo de intervenção que possa ser feita em relação a esse mecanismo que se faz presente. E reitero, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa, já que a gente não está lidando com algo, assim, monótono. Nessa mesma questão, nesse mesmo diálogo, alguém chegou e perguntou, mas a pessoa não pode estar inventando isso? O paciente inventando isso? Bom, meus caros, faz parte da boa formação profissional
você ser capaz de, na avaliação integral do paciente, discriminar essas situações. E até podem existir situações, voltando a um termo que a gente já usou, de zona cinzenta. Mas bastante diferente a expressão de queixa, a forma de se manifestar, de se queixar, a forma de verbalizar de alguém que sabe, que sente, que percebe, tem algo errado no meu organismo. Eu não estou bem. A minha saúde não é a que era antes. E isso não é porque eu estou parado, porque eu estou inativo. Tem algo errado comigo. É diferente. E aí cabe a você, tecnicamente, como profissional, rastrear esse processo e tentar ajudar, dentro das nossas limitações, do que tiver ao nosso alcance. Essa é a resposta, nada objetiva, nada direta, porque simplesmente essa resposta objetiva e direta não existe. Mas essa é a resposta a esse questionamento que foi levantado subsequente a esse vídeo que a gente postou agora recentemente.